Quais plantas são tóxicas para cães e gatos? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais feitas no Google por tutores de pets e por pais de crianças pequenas. O problema é que, na maioria das vezes, a resposta que aparece são listas genéricas, longas, assustadoras e sem qualquer explicação técnica. E isso leva muita gente a tomar decisões equivocadas, desde eliminar plantas seguras até, pior ainda, subestimar riscos reais. Hoje eu vou responder essa pergunta de forma responsável, explicando o que realmente significa a toxicidade vegetal e por que nem toda planta chamada de tóxica representa o mesmo risco. Para quem não me conhece, o meu nome é Simone, eu sou paisagista e criadora do Jardim do Bicho. Vem comigo. A preocupação é absolutamente legítima. Com o crescimento do paisagismo biofílico, do verde em interiores e da convivência cada vez mais próxima entre plantas, pets e crianças, os casos de ingestão acidental aumentaram. Diante disso, surge a busca: quais plantas são tóxicas para cães e gatos? Mas essa pergunta, do ponto de vista técnico, é incompleta, porque ela pressupõe que a toxicidade seja algo simples, binário: ou a planta é tóxica ou ela não é. E a toxicologia não funciona assim. O que significa planta tóxica? Do ponto de vista técnico, uma planta é considerada tóxica quando contém substâncias capazes de provocar efeitos adversos em determinado organismo. Mas atenção, isso depende de vários fatores, entre eles a parte da planta ingerida, se folha, flor, caule, raiz ou seiva, a quantidade ingerida, a espécie animal envolvida e até a via de exposição, se foi ingestão, contato com mucosa ou contato cutâneo. Ou seja, uma planta pode conter um composto tóxico e ainda assim representar um risco baixo, dependendo do contexto. É exatamente aqui que as listas da internet falham. E por que cães e gatos reagem de forma diferente? Isso é outro erro comum, tratar cães e gatos como se fossem iguais. Eles não são. Os gatos, por exemplo, por serem carnívoros estritos, possuem um metabolismo hepático muito mais limitado para certas substâncias. Eles têm dificuldades em processar, metabolizar determinados fitoativos vegetais. Isso faz com que compostos relativamente bem tolerados por cães possam ser extremamente perigosos para os gatos. Além disso, o comportamento também conta. Gatos costumam mastigar folhas com mais frequência do que os cães. Agora, os cães tendem a ingerir uma quantidade maior e de forma menos seletiva. Portanto, a mesma planta pode gerar riscos completamente diferentes dependendo da espécie. E também plantas que são seguras para adultos podem causar algum risco para crianças. Por quê? Porque as crianças, nas primeiras fases, né, da vida, elas não têm o sistema imunológico totalmente desenvolvido. E isso, em contato, com algumas substâncias, pode ser um problema. Existem plantas reconhecidamente tóxicas? Sim, existem plantas com potencial tóxico elevado, amplamente reconhecido na literatura científica e veterinária. A Cicas revoluta, popularmente conhecida como cica ou sagu de jardim, é uma delas. É uma das mais perigosas. E ela é tóxica tanto para humanos como para cães e gatos, e inclusive para adultos, viu? Mas mesmo nestes casos, é preciso cautela. O erro não está em alertar, o erro está em não explicar o grau do risco. Colocar, por exemplo, uma planta que causa irritação gastrointestinal leve na mesma lista de outra com potencial cardiotóxico ou neurotóxico grave não protege ninguém. Apenas gera medo ou banalização da informação.
Então, qual o problema das listas genéricas? As listas que circulam na internet geralmente têm três problemas principais. Elas não diferenciam níveis de toxicidade, não consideram quantidade e parte da planta, ignoram as diferenças entre cães e gatos. O resultado é um cenário confuso, em que plantas seguras são eliminadas sem necessidade, riscos reais passam despercebidos e o tutor não sabe como priorizar cuidados. E eu quero explicar para você como o Jardim do Bicho aborda essa questão. Aqui no Jardim do Bicho, nós não trabalhamos com respostas simplistas. A análise é feita a partir de classificação de risco, considerando composição fitoquímica identificada cientificamente, efeitos conhecidos destes compostos identificados, a diferença metabólica entre humanos, cães e gatos e o contexto real de uso da planta em ambientes residenciais. Por isso, nós adotamos uma classificação que é inédita no Brasil e que foi criada por mim, em quatro níveis: toxicidade leve, toxicidade moderada, toxicidade intensa ou potencialmente fatal. Esse método permite informar sem alarmar e proteger sem demonizar o verde. Então, se você convive com cães, gatos ou crianças, a pergunta mais segura a se fazer não é essa planta é tóxica, mas sim qual é o risco real dessa planta no meu contexto. Informação técnica aplicada com critério protege muito mais do que listas genéricas. E você já reparou que todos os sites que falam de plantas tóxicas falam sempre das mesmas? Comigo ninguém pode, azaleia, lírio da paz, a costela de Adão, e outras como a espada de São Jorge, são sempre as mesmas. Eu não vejo ninguém falando, colocando no meio dessa lista a Cica, por exemplo, que é uma das mais tóxicas e já vitimou vários pets, inclusive no ano passado, em 2025. Então, se você quer aprender a avaliar plantas, ter mais informação, informação segura, sem terrorismo e sem achismo, acompanhe aqui o Jardim do Bicho. Aqui, o verde e a segurança caminham juntos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados e compartilhe esse vídeo com quem se preocupa também com segurança no jardim. Assim, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai apresentar esse vídeo para mais pessoas, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.